falando nisso, né, existe uma outra escola de pensamento que, assim como o cinismo, assim como os céticos, foi muito mal interpretada, né? E como você mesmo disse, acaba hoje em dia significando uma coisa diferente, né? Que é o epicurismo. O epicurismo também é um Só uma movimento. pergunta, só uma pergunta. O epicurismo é a revoada, é a rave, aí vale tudo, é o prazer, Não, exato, preciso exato. saber. Porque o pessoal acha, eu quero seguir a filosofia epicurista porque agora é a revoada. Quero saber se isso é verdade, se isso é mentira. Quem pensa isso vai se frustrar muito, porque a filosofia epicurista é bem diferente do que as pessoas pensam, né? Assim, a gente vai de forma mais ampla, assim, mais por cima, né, dizer que assim, o Epicuro foi um filósofo que negou toda a regalia da vida em sociedade, assim como os outros filósofos. Ele comprou um casarão, assim, né, na periferia de Atenas, assim, bem afastado, onde tinha um enorme jardim. Ele juntou todos os amigos dele, afinal a amizade é uma coisa muito importante, para morar dentro dessa casa e cultuar ali tudo que há de mais sublime na existência humana. Isso é muito interessante. Existem alguns pontos que são mal entendidos. Para o Epicuro, né, os dois principais pontos para a felicidade, que é a razão pela qual o indivíduo tem que filosofar, né, a gente filosofa para encontrar a felicidade, são dois caminhos, né? O primeiro é a ataraxia, que você já mencionou antes, que é a falta de qualquer, assim, a ausência de qualquer dor no corpo. E a aponia, que é a ausência de qualquer perturbação na alma. Então, eu não tenho que sofrer no corpo e não tenho que sofrer na alma. E como que eu faço isso? E um dos pontos é justamente isso, não correr atrás de prazeres, né, de felicidade, assim, de pequenas alegrias que não são duradouras, que são assim mundanas, são fajutas. Então, se você quiser seguir o pensamento do Epicuro e comer um banquete, ficar o dia inteiro dormindo, isso são prazeres desmedidos, né? São excessivos. E quando são excessivos, é algo que gera uma consequência muito negativa. Então, nada em excesso é bom. E o epicurismo pregava isso. Primeiro que eu pensei que o prazer era prazer desmedido, né? A revoada, rave, bebidas, mas não tem nada a ver com isso, né? Vale entender o que é o prazer segundo Epicuro. Prazer seria a ausência de dor, né? É tipo importante falar, né, que a escola de Epicuro foi conhecida mais como a escola dentro de um jardim, né? Era chamado de filósofos do jardim. Então, assim, é esse tipo de prazer que Epicuro está falando. E essa forma que você vai buscar a felicidade. Vale lembrar que cada escola aqui que a gente está falando sobre da filosofia helenista, ela fala, cada uma percepção de como você pode buscar essa felicidade. E a gente pensa que pode ser muito irracional às vezes, mas não, tem muitas vezes a ver conosco, né? Hoje em dia, se a gente for pegar um mal do século, esse debate político aflorado, né? Eu gosto de debater política, mas eu não gosto de debater com gente chata, gente que não escuta, né? Mesmo sendo oposição, acho que o ideal é você debater, né? Eu acho que o debate é bem-vindo. O debate me traz um prazer. Porém, o debate, não a discussão e não a briga. Se eu brigar, isso talvez possa passar do meu prazer para se tornar uma dor de cabeça, aquele debate acalorado. Isso só vai me trazer mal, né? Então, assim, eu gosto de debater política, eu tenho prazer de debater política, mas tenho um prazer de debater política dessa forma, da forma coerente, da forma do debate. Tu escuta, tu responde, argumenta, nós tentamos chegar a um veredito. Essa é a forma de debater. Agora, a forma que hoje é debatido, não dá, isso só vai te trazer dor de cabeça, né? E para, assim,
o epicurismo, a filosofia ela é constituída de 3 partes que se articulam. Né? Em primeiro lugar, a teoria do conhecimento. O que seria a teoria do conhecimento? Permitiria identificar as nossas crenças infundadas e auxiliar e reconhecer a verdade, que aqui, diferente um pouco do cético, o epicurista ele acredita na verdade, né? Acredita que a verdade possa ser alcançada. Né? O cético não quer dizer nem que ele não acredita, mas ele coloca em dúvida. O epicurista acredita, mas fazendo essa teoria do conhecimento. Né? Em segundo lugar tem a física, que a física deveria mostrar a verdade da estrutura da realidade, ou seja, em qual o homem se insere, aonde nós estamos dentro do planeta, o planeta tem um sistema solar, o universo, e isso é o trabalho da física, né? E por fim, teríamos o trabalho da ética, que seria o mais importante, né? Que deveria indicar o caminho da felicidade, que é a partir daí que Epicuro ele traça, né? E engraçado, Vitor, você falar isso, o valor que ele coloca com a amizade. O quanto a amizade nos traz esse prazer e evita essa dor, né? Então, a filosofia, assim, ela deve construir na sua fundamentação racional, permitindo que o indivíduo ele se torne um artesão, um cara que forma a sua própria vida em todos os campos, tanto na área do conhecimento, quanto na área da física e principalmente na área da ética. Se você seguir essa arvorezinha, né, você vai ter a sua ataraxia, a sua felicidade, a sua serenidade da alma. E vai lembrar que o prazer de Epicuro não é revoada, não é paridão, não é desmedida, é simplesmente o prazer, aqueles prazeres duradouros. Ou seja, aqueles prazeres que vão evitar com que você tenha uma dor. Tem uma questão, Carlos, que você assinalou que é muito interessante, né? Na sua fala apareceu alguns termos muito interessantes, né? Serenidade, tranquilidade, amizade. De certa forma, se a gente for considerar todos esses filósofos que a gente falou, tá muito claro isso. Como que, se a gente for pensar pro Platão, você falou sobre debate, né? Bom mesmo é ter razão, bom mesmo é estar certo, é falar a verdade. O indivíduo ele tá certo quando ele fala a verdade. Para esse pessoal que eles não estão tão preocupados com isso. Na verdade, a maior parte deles, assim, se afastaram da vida política, se afastaram da vida em sociedade para evitar esses problemas mesmo. Não querem discutir com quem não quer ouvir, né? Para eles, o que faz felicidade é tranquilidade, é serenidade, é tolerância, né? É ouvir o que o outro fala, aprender com o outro, e se o outro tiver de alguma forma errado, ajudar a mudar isso, né? E tem uma questão que eu acho interessante, que assim, para mim, pessoalmente falando, tem muito cara de questão do Enem, né? Questão de vestibular como um todo, e por isso que eu acho que é interessante a gente falar aqui. Uma coisa que é muito diferente, já que eu citei isso. Se a gente for lembrar do Platão, o Platão ele tem uma desconfiança muito grande dos sentidos, né? Os sentidos, a experiência, ela não nos dá conhecimento verdadeiro, ela nos dá apenas uma impressão da realidade. Não é à toa que pessoas diferentes podem ver o mesmo objeto de formas diferentes. Então, para Platão, os sentidos estavam errados. Como que a gente supera isso e encontra a verdade? Pela razão. E aí Platão tem toda a filosofia dele sobre isso. Epicuro, por exemplo, é um cara que desafia isso. Às vezes na filosofia a gente acha que o filósofo que vem depois, ele vai melhorar as ideias que vieram antes dele. Mas muitas vezes o filósofo tem a liberdade de pensar que, olha, esse pessoal que veio antes de mim não falou nada com nada. E o Epicuro, por exemplo, é um dos filósofos que vai inverter isso. Isso é uma coisa muito específica, mas eu acho interessante falar, porque eu acho que tem cara de questão que pode cair. Que é, ora, pro epicurismo, os sentidos são o contato mais próximo que a gente tem da realidade. Os sentidos são aquilo que é o primeiro passo da ponte entre nós e o mundo fora de nós. Pro epicurismo, o erro só existe porque a razão interfere. Todo mundo observa a realidade da mesma forma, mas como a razão de cada pessoa funciona de forma diferente, a razão é culpada pelos erros que a gente vem a fazer.
qualquer erro que a gente encontre no nosso julgamento é um erro da razão que não funcionou direito. Os sentidos, eles não podem errar porque o contato deles é primordial, é imediato. E isso eu acho muito interessante para a gente ver como que é diferente. O Epicuro basicamente pegou Platão e inverteu. Falou, a razão que a gente acha que é sublime só dá dor de cabeça. Né? E os sentidos não, os sentidos você tá com fome, você comeu, acabou a fome, você tá feliz, não tem essa de sofrimento. E dentro desse contexto todo, a amizade, tranquilidade, né, essas coisas têm um valor muito maior do que ter razão. Eles não querem ter razão, eles querem estar felizes. A razão confunde o pessoal. Né? Eu acho interessante a gente pegar esse... Ou você tem razão, ou você é feliz. Exatamente. Isso é algo que não faria sentido nenhum para os filósofos, né? Mas é algo que o Epicuro postula e coloca e defende isso.